Olá! As manifestações antirracistas que tomaram o mundo após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos reacenderam uma questão importante: a representatividade de monumentos e estátuas homenageando figuras associadas ao racismo, à escravidão e à violência. Muitas delas têm sido destruídas e outras têm tido sua manutenção questionada. Aqui em São Paulo, não faltam exemplos que mereçam discutir. O programa de hoje conta com a historiadora e professora titular da Universidade de São Paulo, Maria Helena Machado, que é especialista em História Social da Escravidão e da Abolição. E conta também com o especialista em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular da Unifesp, Abílio Ferreira. Obrigado pela participação dos senhores. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que é das mais difíceis. Olha, eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre a destruição de estátuas, como a do traficante de escravos Edward Colston, na Inglaterra, cuja imagem foi jogada no rio da cidade de Bristol, ou a do rei Leopoldo II da Bélgica, cuja imagem foi removida. Que leitura os senhores fazem sobre ações como essas? Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Álvaro, ao Abílio e dizer do prazer que está aqui e discutir um assunto tão quente na atualidade. Então, eu vou começar falando que estátuas contam histórias, elas são feixes de narrativas, né, sobre o passado. E esse passado, embora as estátuas e monumentos possam estar aí em algum local de uma cidade, de uma praça, e as pessoas passarem, aparentemente sem prestarem atenção, elas são marcos visuais que nos condicionam e que nos apresentam formas de ver o passado, né? No passado, o Edward Colston, por exemplo, né, foi erigido como uma figura benemérita de Bristol, porque, como traficante de escravos, tendo traficado milhares de pessoas e sendo responsável por milhares de mortes e de escravizações, ele trouxe um dinheiro muito bom, né, um capital importante para Bristol, que era uma cidade escravista, e fez muitas obras de caridade na sua cidade. Com isso, ele foi homenageado. Ora, quando hoje as pessoas estão emergindo numa reflexão muito séria sobre o racismo e sobre como devemos olhar a história e narrá-la de forma diferente, nós temos que nos perguntar se uma homenagem ao Colston, uma imagem dele, nos dá uma notícia sobre a legitimidade da prática do tráfico de escravos. Assim como o rei Leopoldo, né, que a Bélgica colonizou uma parte do Congo com uma das políticas mais violentas e cruéis da história da humanidade. Está sobejamente documentado as atrocidades que foram cometidas. Ora, grandes humanistas como Roger Casement, ainda no século XIX, abriram grandes campanhas contra as barbaridades que aconteciam no Congo. A gente pergunta por que hoje, quando a sociedade, de forma geral, pelo menos no Ocidente, está num processo de conscientização sobre o grave problema do racismo estrutural, que vem a obstaculizar, a dificultar a implantação de regimes realmente democráticos, se cabe continuar legitimando essas imagens. Eu só, para não me alongar muito, as pessoas ficam um pouco preocupadas, mas como isso é um monumento histórico, como você vai derrubar, você vai esconder o passado? Ora, derrubar a estátua também se faz história. A história não é congelada. A história se faz com as perguntas que os homens de hoje, homens e mulheres, fazem ao passado. E hoje a nossa pergunta é:
por que o Colston está lá e não os milhares de africanos ocidentais que foram traficados e que realmente geraram a riqueza? Por que eles não estão homenageados em Bristol? Por que os nativos do Congo não estão homenageados? E sim a imagem do rei Leopoldo II. São perguntas simples e que os movimentos populares não têm tolerado. Esses movimentos de derrubada de estátuas têm sido muito espontâneos e eles são uma resposta ao passado. Então, como diz o filósofo Benjamin, cada geração tem um encontro messiânico com seu passado que não pode ser esquecido. Eu espero que esse encontro agora, do século XXI, seja efetivo e que a gente realmente possa ter consciência do que aconteceu no passado para que a sociedade de hoje possa superar o racismo estrutural. Abílio? Cumprimentar a professora Maria Helena Machado, um prazer em conhecê-la, não nos conhecíamos ainda, o Álvaro, a produção do programa. Obrigado. E agradecer o convite pela participação nesse debate, a oportunidade de discutir essa questão que é pedagógica, sobretudo. Acho que o que a professora Maria Helena está dizendo, em outras palavras, é que houve uma naturalização da presença dessas narrativas no espaço urbano. É como se essa paisagem fosse uma paisagem intocável, como se a história não fosse dinâmica. De fato, então havia interesses num determinado momento, muito localizados no tempo, num determinado contexto, e que agora esses interesses estão sendo questionados. O que é curioso e muito salutar é a ligação que se fez, que esses movimentos fizeram entre o assassinato do George Floyd e a presença dessas figuras na paisagem urbana, né? Essa relação que foi feita de forma espontânea por uma vontade popular. Isso deve ser celebrado, né? Na cidade de São Paulo, nós vamos certamente falar disso ainda aqui, nós temos diversos símbolos, diversas narrativas presentes na paisagem urbana que estão ali naturalmente. É como se elas tivessem que estar ali mesmo, foi um ato, cresceram ali por conta da natureza, não houve interesses políticos, econômicos, em torno da conformação, da produção do espaço urbano, né? De maneira que eu acho que, no mínimo, que essas ações representam a desnaturalização, né? A desconstrução de um modo de vida, de um modo de ver o mundo que parecia indiscutível, né? Então, nós estamos agora colocando isso em questão. Já devia ter acontecido há muito tempo. O assassinato do George Floyd acontece todos os dias, há muitos anos, né? Há séculos que isso acontece. Só que tem um momento, como diz aquela música do Chico Buarque, um momento em que pode ser a gota d'água, né? Muito legal. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês têm alguma fórmula matadora para explicar por que a coisa está acontecendo neste momento? Tem alguma coisa a ver com a Covid-19? Tem alguma coisa a ver com uma sucessão de eventos pregressos que estão aqui próximos no tempo? Qual é a razão pela qual a gente tem essa gota d'água agora e não, sei lá, 10, 20 ou 30 anos atrás? Olha, é difícil a gente explicar os porquês acontecem, mas nós podemos, certamente, observar o seguinte, e ninguém melhor do que para constatar isso do que a própria professora Maria Helena, que é historiadora. Em história não existe coincidência, né? As coisas acontecem porque existe uma confluência de fatores, existe uma série aliás, coincidência no sentido de que fatos coincidem, mas não por questão de acasos, né?
Vamos citar aqui o exemplo do que aconteceu no bairro da Liberdade em 2018. Não é? Em junho de 2018, o empresário japonês logrou êxito num projeto que já vinha sendo fomentado há algum tempo, de adicionar a palavra Japão ao nome da Praça da Liberdade. E também ao nome da estação do metrô. Então, aconteceu que nós tínhamos como prefeito o João Dória e como governador o Márcio França. Né? O João Dória sancionou uma lei, houve um processo legislativo na Câmara Municipal, 3 vereadores envolvidos, aprovou-se a lei de adição da palavra Japão à Praça da Liberdade, Liberdade Japão. Em seguida, semanas depois, o governador Márcio França, por um decreto, seguiu a lei e mudou o nome da estação do metrô também, metrô Japão Liberdade, seguindo a lógica de outras estações do metrô, Corinthians, Itaquera, Palmeiras, Barra Funda e assim por diante. Quase ao mesmo tempo que isso acontecia na Praça da Liberdade, perto dali, a cerca de 150 metros, um empresário chinês, vejam a importância dessas nacionalidades que estão em disputa no bairro da Liberdade. Um empresário chinês manda demolir um sobrado antigo que ele havia adquirido na Rua Galvão Bueno, que dá fundos para a Igreja dos Aflitos, no Beco dos Aflitos. Quando ele manda demolir aquele sobrado, ele infringe uma orientação do DPH, do Departamento do Patrimônio Histórico. Ali já era uma área de interesse arqueológico. Qualquer intervenção ali teria que ser antes comunicada ao DPH. Sem contar o fato de que essa demolição, salvo algum equívoco, é uma demolição ilegal, porque ele tinha alvará para fazer reforma no sobrado e não para demolir. O fato é que, com a demolição do sobrado, houve uma denúncia dos devotos de Nossa Senhora dos Aflitos, que se organizaram em torno disso, porque abalou a estrutura da capela, e o DPH embargou a obra e determinou prospecções arqueológicas ali, encontrando 9 ossadas em dezembro de 2018. Esse conjunto de fatores parece alguma coisa orquestrada, parece algo combinado. O empresário japonês combinou com o chinês, olha, vamos fazer as nossas ações aqui, despertar o interesse da sociedade. É algo semelhante que está acontecendo agora em 2020, né? São conjuntos de fatos que vêm, na verdade, maturando, vêm criando uma situação de desgaste e que chega um momento em que essas coisas se combinam para criar um fato histórico. Peço licença aos senhores, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.